Olá, ouvinte da CBN, estamos começando a segunda edição do podcast SESI, Segurança e Saúde. Eu sou Beatriz Bruneta e estou aqui hoje com a psicóloga do SESI Paraná, Bruna Izumi. E ela está aqui para um bate-papo de um tema muito importante: como as empresas podem contribuir para a campanha de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Muito obrigada por estar aqui hoje, Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Beatriz. Eu que agradeço, estar dividindo esse espaço para falar sobre esse tema, ainda mais no mês do Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. Então, obrigada e conte com a gente. No mês de setembro, a campanha de Setembro Amarelo nos traz a oportunidade de discutir a saúde mental, especialmente no ambiente de trabalho. As empresas estão cada vez mais atentas a esta questão, entendendo a saúde mental como uma parte estratégica de seus negócios. Bruna, sabemos que no mês de setembro a gente tem essa campanha do Setembro Amarelo, que trata da prevenção ao suicídio. Você poderia falar um pouquinho qual que é a importância e o impacto de trabalhar a saúde mental dos colaboradores no contexto corporativo? Então, Beatriz, esse cenário da importância da saúde mental, ele começou a mudar muito, entrar muito em foco desde a época da pandemia e um pouco depois. A Organização Mundial da Saúde, em seus posicionamentos de mídia, sempre trouxe a questão de que não existe saúde sem saúde mental. E quando ela dá esse posicionamento, para nós que somos do campo da saúde mental, isso é um grande reconhecimento, porque era uma área muito invisibilizada, muito estigmatizada. E a partir do momento que tem isso, a gente consegue promover mais diálogos, tanto em políticas públicas, programas corporativos. Então, as empresas, elas começaram a perceber essa relação direta entre a saúde mental dos seus colaboradores com produtividade, com motivação e também com indicadores de gestão de pessoas. Então, uma empresa que conta com colaboradores com saúde mental e que também investe nisso, tem uma redução de absenteísmo, presenteísmo, afastamento do trabalho, além de que a marca também se fortalece, e a competitividade no mercado também. Então, as empresas, elas perceberam cada vez mais, e esse é um movimento ainda muito recente que está se fortalecendo, delas investirem em saúde mental, porque isso também é estratégico do negócio. E a gente sabe que o SESI, ele conta com serviços de saúde mental para o ambiente corporativo, e você poderia falar quais são os principais aprendizados que vocês estão tendo nesse campo? Isso, então, desde o setembro do ano passado, que fez parte da nossa campanha do Setembro Amarelo também de 2023, nós lançamos o Programa de Saúde Mental. Ele foi criado, e construído com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho. Então, são diversas ações integradas entre si, que a gente vai fazer um mapeamento ali da percepção dos colaboradores em relação ao que eles percebem de fatores psicossociais da empresa, como que tá os relacionamentos com os líderes, com os colegas de trabalho, como que são as condições de trabalho, se o seu trabalho, ele fortalece a aprendizagem, se ele consegue perceber que ele se desenvolve como pessoa. Então, tudo isso são os fatores psicossociais que podem fortalecer ou também servir de risco para a saúde mental. Então, um dos eixos é esse mapeamento. O segundo eixo, a gente trabalha com treinamentos e capacitação, Então, a gente tem uma trilha de aprendizagem, tanto para líderes quanto para liderados, sobre as principais temáticas de saúde mental. Então, comunicação não violenta, gestão de estresse, os líderes, eles participam muito, porque eles trazem muitos questionamentos, Como que eu percebo quando tem uma pessoa da minha equipe que está passando por um adoecimento mental? O que eu faço e o que não é bom eu falar quando uma pessoa está passando por uma crise de ansiedade? Então, eles precisam ser treinados em todas essas temáticas, E o terceiro eixo é a terapêutica individualizada. Então, a gente também oferece atendimento psicológico com profissionais psicólogos, que tem toda aquela questão de sigilo, de confidencialidade, de acolhimento, e principalmente para pessoas e casos que demandam mais esse acompanhamento individual. Então, é um programa que ele trabalha todos esses eixos de forma integrada.
E os principais aprendizados que a gente está tirando com isso é que, primeiro, as empresas com o mapeamento, elas conseguem perceber, conhecer mais o seu público. Então, nós que trabalhamos com a indústria, existem muitos setores diferentes, indústrias que têm turnos diferenciados, né, o perfil sociodemográfico também é muito diverso, né, então a gente precisa aprender a olhar para cada público e cada realidade de uma forma para planejar ações de saúde mental que sejam muito mais assertivas, que vão realmente aproximar aqueles colaboradores do tema, e não só falar por falar, né, só fazer campanhas individuais, assim. Outro ponto que os colaboradores que participam e fazem atendimento psicológico, eles nos relatam uma melhora em todos os âmbitos de vida, né? Não só em relação a si mesmos, mas o quanto que essa mudança de paradigma, de se cuidar, de fortalecer todo esse mindset, né, de autocuidado, de autoconhecimento, isso se reflete no trabalho também. E nas capacitações, a gente está tendo muito engajamento dos líderes, dos colaboradores, então eles trazem muitas questões, né? Muitas vezes os psicólogos que mediam esses treinamentos têm que fazer eles voltarem para o tema, porque tem realmente muitas coisas ali que eles estão começando a perceber e que está se conectando com eles ali. E você citou, então, um pouquinho dos aprendizados, e quais foram os principais desafios que vocês perceberam ao começar a trabalhar essa questão nas empresas? Como saúde mental, toda essa questão ainda é um pouco recente, e as empresas estão começando a perceber o impacto direto no negócio, muitas ainda não têm uma certa maturidade de pensamento e estratégia para tentar olhar, antes de tudo, para o seu público, para os seus colaboradores, para a sua cultura, para daí fazer um planejamento de ações, né? Então, muitas empresas querem já começar a pensar quais são as principais ações que estão sendo feitas ali no mercado, sem antes olhar para dentro de casa, ver quais que são as reais necessidades ali dos seus colaboradores, né? Então, isso é algo que a gente está tendo um desafio de entender como que a gente trabalha toda essa diversidade ali com estratégias que realmente sejam assertivas, né? E o outro ponto também é de que, ainda é um tema muito estigmatizado, né? Muitos não gostam nem de falar do termo de saúde mental, falam de inteligência emocional, saúde psicológica, então ainda está sendo um passinho de formiguinha, assim, de tratar esse tema de forma que a cultura também aceite esses pequenos passos. E falando do adoecimento mental, se tornou um tema muito discutido, especialmente após a pandemia, como você comentou. E quais são as principais tendências no mundo corporativo para promover a saúde mental? Você falou um pouquinho de como que o SESI trabalha isso, mas quais são? Você pode dar alguns exemplos de algumas ações? Hoje, o que a gente percebe cada vez mais, assim, em tendências mundiais, é de empresas que se atentam mais para esses fatores psicossociais, né, que fazem esse mapeamento, mas que, além disso, já estão passando pelo processo de gestão desses fatores. Para a gente começar a pensar em gestão, a gente precisa ter evidências, a gente precisa ter dados, indicadores. E para isso a gente precisa ter um tempo ali de que a gente coleta essas percepções, a gente faz uma análise, tira a inteligência desses dados, planeja outras ações, coleta evidências dessas ações, evidências tanto qualitativas, quantitativas, percepção dos trabalhadores, quantas pessoas participaram, como que a gente vai medir realmente o resultado dessas ações, para daí progressivamente ir melhorando essas ações com o tempo, né? Então, existem muitas empresas fora que já têm um comitê interno de saúde mental dentro da empresa e que fazem essa gestão desses fatores psicossociais. Então, essa é a principal tendência que a gente vê hoje e que a gente também se inspira muito nisso. E você poderia dar alguma dica para as empresas que ainda não trabalham essa questão na cultura, como que elas podem atuar para promover a saúde mental dos seus colaboradores?
Sim, como cada cultura e cada realidade de empresa é muito diferente, o principal, o antes de começar a se pensar em alguma ação, é tentar compreender o seu público, né? É ver o nível de maturidade que a empresa tem, que a sua cultura consegue estar preparada para receber. Então, não adianta uma empresa que nunca fez uma ação de saúde mental já querer fazer um escopo de ações muito complexas, porque a sua cultura não está preparada para receber isso. Então, às vezes, pode ser mais interessante começar por campanhas, e daí ir para atendimentos psicológicos individuais, e fazendo com que as pessoas também façam a própria propaganda de boca em boca, né? Nossa, minha experiência foi muito positiva, faz também, vai mudar a sua forma de ver, a sua forma de se colocar. Então, o essencial é que as empresas olhem para si, para sua necessidade, planejem em cima disso, que sejam práticas contínuas, né? Então, não adianta querer fazer só uma campanha ali do Janeiro Branco, de conscientização de saúde mental, e a próxima campanha só ser em setembro, né? Tem que ter algumas práticas que sejam contínuas, que façam ali o tema estar vivo dentro daquela organização, e planejar com base na experiência. Então, a ideia é ter um crescimento progressivo dessas ações. Isso acontece muito, né? De muitas empresas trabalharem essa questão, principalmente em Setembro Amarelo, mas ao longo do ano não trabalha isso com os seus colaboradores, né? Isso. Eu fiquei um pouco curiosa sobre a terapia individual que você comentou. Como que ela é feita geralmente? É opcional? Fica à disposição dos colaboradores? Como que funciona? Depende muito da realidade de cada empresa, né? Nós temos aqui no SESI, nós trabalhamos com indicação técnica. Então, nós fazemos uma reunião ali para entender qual que é a necessidade da empresa, o que que ela está passando, qual que é a expectativa que ela tem. Às vezes a empresa, ela já tem uma equipe médica própria, que ela já tem indicações, possíveis indicações para fazer. Tem outras empresas que preferem fazer por busca ativa, né? Então as pessoas elas abrem um formulário para as pessoas interessadas se inscreverem, né? E a forma como a gente vai estruturar isso, se vai ser no formato quinzenal, semanal, mensal, se vão ter ali X número de sessões. Então tudo isso é acordado de acordo com a necessidade da empresa, com a expectativa que ela tem também. E em relação à produtividade, as empresas que empregaram isso na cultura, elas começaram realmente a ver os efeitos disso, da produtividade, consequentemente no lucro e nos negócios? Então, saúde mental, ele é algo que a gente precisa ir com um passinho de formiguinha. Não sei se você já fez terapia, conhece Eu alguém que já faço, fez terapia, faz terapia eu também. Então, é um processo, né? sim. Então, tem aquelas flutuações que são Altos e naturais do baixos, né? processo, altos e baixos, sim. Então, mas o que que a gente percebe em toda essa experiência que a gente está tendo, é o quanto os colaboradores eles começam a perceber a empresa de uma forma diferente. Eles começam a valorizar, nossa, eu agradeço muito a empresa por estar tendo essa oportunidade, porque pensa, às vezes a maior parte das vezes, são pessoas que nunca fizeram uma consulta com um psicólogo, Nossa. que são curiosas para saber como que é, e ainda tem aquela questão, será que ele vai falar alguma coisa? A gente precisa sempre estar reforçando a questão do sigilo. Então, para algumas pessoas que já estão acostumadas com isso, é óbvio, mas para certas pessoas ainda não. Então, até elas se abrirem, até elas realmente estruturarem uma demanda, né? Então, é um processo mesmo, mas o que a gente reconhece agora é o quanto essa valorização da percepção da cultura e da empresa. É, porque ninguém é um robô, chega no trabalho e a vida é aquilo ali, né? Todo mundo tem as suas questões para resolver. E igual você falou, uma coisa puxa a outra. Então, a partir do momento que a pessoa começa a melhorar uma área da vida, né, vai puxando as outras. E, consequentemente, a produtividade acaba melhorando. Isso. E quando a gente fala em conscientização sobre a saúde mental e o adoecimento mental, o que você destacaria como essencial em uma campanha como o Setembro Amarelo? Campanhas, elas são essenciais para a gente jogar luz no tema. O Setembro Amarelo, ele é um mês para a gente prevenir o suicídio, né? O suicídio, ele é o pior desfecho do adoecimento mental,
e ele é totalmente prevenível. Então, o que é importante de se destacar totalmente em uma campanha de Setembro Amarelo? Informações de psicoeducação, né? Então, primeiro, informações para você ajudar as pessoas a reconhecerem sinais de adoecimento mental, tanto em si mesmos quanto com os outros com quem eles convivem, né, nos seus círculos. Então, existem alguns comportamentos, mudança de comportamento repentina, né, ali da pessoa que não faz parte do escopo natural dela, né? Existe alguma dificuldade de relacionamento interpessoal, de comunicação, né? Você se sente com estresse crônico ou percebe alguém que está passando por um estresse de forma crônica, sem conseguir voltar para o seu equilíbrio, né? O estresse crônico, ele é um fator de risco muito importante ali para o adoecimento mental, né? Então, quanto mais a gente consegue compartilhar essas informações de reconhecer sinais de adoecimento, isso é importantíssimo, é essencial. Outra parte são boas práticas de como atuar quando você reconhece alguns desses sinais, né? Então, a questão da escutativa, de uma escuta sem julgamento, de uma escuta com qualidade, de você parar o que você está fazendo para só escutar a pessoa. Às vezes a pessoa ela não quer nenhum tipo de solução, ela só quer ser escutada, ela só quer falar, ela só quer ser acolhida, né? E qual é outro ponto? Mobilizar uma rede de apoio. Quais são as pessoas que a gente pode acionar ali para estar apoiando também? Né, a ajuda ela nunca se faz só com uma pessoa, e a gente sobrecarrega, né, essa ajuda. Então a gente precisa começar a conectar pessoas para fazer mobilizar uma rede de apoio mais empática, né, que tenha consciência disso. Então esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto, que é essencial, é informar sobre canais de acolhimento, canais que a pessoa pode recorrer, né? Então, se a empresa possui algum canal específico, a questão de procurar profissionais especializados em saúde mental, psicólogos, psiquiatras, profissionais da saúde, tanto na rede privada quanto na rede pública, né? Nós temos as unidades básicas de saúde, também os centros de atenção psicossocial pelo SUS, temos também o CVV, né, que dá para a pessoa ligar 188, 24 horas, sem custo, para ter ali um acolhimento. Temos também, em questão de emergência, o SAMU 192. Então, essas são as informações principais de psicoeducação, que são importantes de serem ressaltadas na campanha, e também de promover a saúde mental com um aspecto positivo, né, com um aspecto valorizando o autocuidado, tanto consigo mesmo quanto com o outro também. E o que o SESI está promovendo especificamente para a campanha de Setembro Amarelo desse ano? Então, para a campanha desse ano, nós ficamos pensando como que a gente poderia incentivar as indústrias, as empresas a compartilharem cada vez mais informação. Então surgiu essa ideia, essa campanha, ela foi feita por muitas pessoas, tem várias mãos envolvidas, né? E nós estamos disponibilizando de forma gratuita um enxoval de marketing editável, né? São várias peças de marketing que a empresa pode utilizar tanto na sua comunicação interna quanto na sua comunicação nas redes sociais, né? Então nós temos ali e-mail marketing, card para WhatsApp, banner, cartaz, story e carrossel, post de carrossel. Então, a empresa, ela entra, acessa o site do SESI, baixa, ela consegue editar, colocar a própria logo e os canais de acolhimento específicos ali que ela possa ter e compartilhar à vontade, já está tudo pronto. E por fim, por onde que os nossos ouvintes podem entrar em contato para saber mais sobre os cursos e serviços do SESI, especialmente os voltados para a saúde mental no ambiente corporativo? Eles podem acessar o site do SESI, www.sesipr.org.br, e também procurar uma unidade SESI mais próxima ali da sua região. Muito obrigada por essa conversa, Bruna. Foi uma honra estar aqui com você hoje no podcast SESI, Segurança e Saúde, falando sobre a importância da saúde mental no ambiente corporativo e como que as empresas podem contribuir para a campanha de Setembro Amarelo. Eu que agradeço, Beatriz, conte sempre com a gente.
Essa foi a segunda edição do podcast SESI Segurança e Saúde com a psicóloga Bruna Izumi. Eu sou Beatriz Bruneta para a CBN.